Vamos lá, gente. Para finalizar, né, nossa revisão aqui, esse vídeo foi difícil de subir para o YouTube, então estou regravando ele, essa última parte. Nós temos aqui as terras indígenas. As terras indígenas no estado do Pará, dados de 2011, 2014 e por aí vai. Vamos lá, gente? Então vamos fazer algumas considerações. Gente, muito nós estudamos sobre o Pará, as mesorregiões, que auxiliam o Estado e o governo, até mesmo o governo federal, a traçar diretrizes, planejamentos, né, planos públicos para a nossa população. Nós estudamos muito, né, a mesorregião do Marajó, a metropolitana, a Sudeste, a Baixo Amazonas, etc, etc, né? São 6 mesorregiões. Aqui, gente, aqui aparecem as mesorregiões indígenas. Então eu estou falando exclusivamente de mesorregiões indígenas. Essas mesorregiões são diferentes do que aquelas que nós estudamos tradicionalmente. Então nós temos aí 6 mesorregiões. 6 mesorregiões onde são adotadas políticas públicas para os nossos queridos índios. Então nós temos aí números aproximados, tá, gente? De população e percentual dos territórios indígenas no estado do Pará. Então, quando eu falo de mesorregião Marabá, Tucuruí, gente, eu não estou falando exclusivamente dos municípios de Marabá e Tucuruí. Eu estou falando de uma área muito maior do que esses municípios. Então, nessa mesorregião, nós temos o maior número de terras indígenas. Já na mesorregião Santarém, Itaituba, nós temos a maior concentração populacional, onde hoje, infelizmente, está havendo muitos conflitos por conta do ouro. A devastação do meio ambiente, aí, gente, é muito grande na mesorregião que nós conhecemos também como Sudoeste. A mesorregião indígena Redenção, ela é muito grande, muito significativa, os seus quilômetros quadrados, os seus milhares e milhares e milhões de hectares, né? Essa região, logicamente, fica mais ao sul do território paraense. Então nós temos aí, gente, essas mesorregiões. Destaque para aquela que tem maior quantidade de terras indígenas, destaque para a segunda aí, que tem a maior população, e destaque para a outra mesorregião, que tem uma extensão territorial maior. 35% dos territórios indígenas ficam nessa mesorregião Redenção. Aqui, olha, um mapa bem bacaninha, bem legal, para você ter uma ideia das terras indígenas, das unidades de conservação. Lembrando, gente, que nós temos unidades de conservação federal, estadual e também, gente, até mesmo na esfera municipal, beleza? Então, olha aqui, gente, em laranja você pode observar claramente, né, as terras indígenas. Então, nós temos grandes terras indígenas aqui nessa parte central. Deixa eu colocar o mouse aqui. Bora, mouse. Cadê o mouse? O inimigo está agindo, mas a gente vai vencer o inimigo. Aqui, olha, os Mencagrinotes, aqui nessa parte central, entre o sudeste e o sudoeste. Os Caiapós, aqui, olha, bem embaixo onde está escrito Carajás, são grandes populações e grandes territórios indígenas. Então tá aqui, gente, eu fiz um esqueminha, tá, gente? Só para você ter essa noção. Então, a mesorregião indígena Marabá Tucuruí tem grande quantidade de terras indígenas. Grande quantidade, gente, não significa grandes extensões territoriais. Então, nós temos 19 municípios do Pará e mais municípios de Tocantins. A mesorregião Redenção, grandes territórios. 15 municípios, né? Compreende 15 municípios, São Félix do Xingu, Altamira, Paraopebas, né? E 4 municípios do Mato Grosso. E
a mesorregião Santarém, Itaituba, grande população, Jacareacanga, Trairão, Itaituba e um município, pega ali um pedacinho do município do Amazonas, Barreirinha. Então essa região aí, gente, Santarém, Itaituba, ela está constantemente nos noticiários. Deixa eu só melhorar aqui o ângulo. Agora, papai. Infelizmente, gente, essas regiões aí estão muito no noticiário de Santarém e Itaituba, tá? Muita exploração madeireira, ouro, tiroteio, porrada, facada, chifrada e por aí vai. Nós temos aqui, gente, já dados de 2014, tá? Aí, gente, é uma divisão proporcional à quantidade de hectares dos estados comparado com a quantidade de hectares das terras indígenas. Então, em quantidade de terras indígenas, qual estado tem a maior concentração de quantidade? Eu não estou falando, gente, de número. 1, 2, 3, 4. O Pará tem 1, 2, menos? Não, estou falando de quantidade de terra. Então você sabe que o Amazonas é o primeiro lugar e o Pará o segundo lugar. 29 milhões de hectares, o que equivale a 23% de todo o nosso território. Então, graças a Deus, os nossos indígenas têm essa grande quantidade de terras para viver e sobreviver. O que não representa a sua total defesa do território. É isso que é cobrado em prova, tá, gente? Os índios lutam pela demarcação das terras. Aqueles índios que já têm terras demarcadas, eles lutam pela preservação da sua terra, que são constantemente ameaçados pela agropecuária, pela pecuária intensiva, pela soja, pela exploração de madeira, e recentemente nós estamos ouvindo muito falar na questão do ouro. Tá certo, gente? Então é isso que eu tinha para falar das terras indígenas. Em um próximo vídeo eu vou detalhar um pouco mais, mas dentro de uma percepção muito mais social, étnica desses indivíduos. Ficamos por aqui. Logo, logo irei postar aqui uma sequenciazinha de exercícios para vocês. Forte abraço, até o próximo vídeo.